Fala, galera do YouTube, espero que todos estejam bem. Hoje estamos aqui para a gravação desse incrível podcast com a presença ilustre do nosso amigo Luiz Antônio Buozzi. Esse cara tem um currículo incrível, iniciou a carreira na Volkswagen em 1974 e se aposentou dentro da Volkswagen em 2022, cara. Esse cara tem histórias maravilhosas para contar, vai ser uma resenha incrível aqui. E histórias sobre salão do automóvel, histórias sobre marketing da empresa, foi diretor de marketing, cara, imperdível. Então acompanha aí, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar um like, comenta, compartilha, e é a única coisa que faz para propagar o nosso podcast aqui, beleza? Lembrando que esse podcast tem o oferecimento de Pablo Bernard. Acesse o site pablobernard.com.br e o Instagram Pablo Bernard Oficial. Siga lá e veja quantas coisas legais que essa empresa pode oferecer para vocês. Valeu? Então é isso aí. Buozzi, obrigado pela presença, meu irmão. Valeu mesmo. Marcelo, a presença é minha. Como você, a gente adora carro e minha vida, como você viu, começou, né? Lá numa revenda Volkswagen e terminou me aposentando na Volkswagen depois de 40 anos de fábrica, né? Então foram 4 anos de revenda, mas, nossa, é uma vida que muita coisa aconteceu e a gente tá aqui para bater um papo, como você disse, contar um pouco de história, que é o que eu acho que mais gosto de fazer, contar um pouco da história do que eu vivi, do que eu aprendi. É uma experiência muito grande, né, cara? Porque é uma vida, né? É uma vida. É impressionante. Se você pensar, né, eu tinha 20, sei lá, quantos anos, 28 anos, 24, não lembro quando entrei. Mas assim, passei por muita coisa, é um aprendizado, você começa a ter diversos momentos dentro da empresa, até muita gente fala, a empresa não é família, mas eu consegui como gestor, quando eu assumi a gerência de área de brand, criar um time que a gente se gostava, se protegia. Então, quando eu pergunto, você ficou 40 anos na Volkswagen, você gostava, você era feliz? Tem muito aspecto. Ninguém é feliz o tempo todo. Mas quando você tem um pouco de paixão do que você faz, aquilo que faz a diferença. Você pode ter um amor pela empresa, mas a paixão pelo trabalho. Porque na área de brand, numa montadora, quando você começa um projeto, acompanha desde o lançamento e vê o carro pronto sendo lançado, cara, é muita emoção. Então essa emoção a gente vivia o tempo todo. Isso que fazia a gente estar sempre se renovando, aprendendo. Não podia fazer a mesmice. Então, até hoje, eu não faço a mesma coisa, né? Hoje eu já faço palestras e cada vez eu tenho que aprender mais para poder fazer palestra. As palestras ensinam, né, a gente, né? Ensinam. É impressionante. Eu trabalhei numa época com treinamentos e era impressionante, porque sempre vinha uma pergunta que você te fazia pensar, você fala, pô, né? E você acaba aprendendo com aquilo, né? Na próxima vez eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Legal. E você entrou lá na Volkswagen, cara, como técnico, como office boy, como foi essa trajetória? Eu fiz um estágio na engenharia, e foi até pelo CREA, esse estágio, na época tinha um estágio pelo CREA, e quando terminou o estágio, eu já estava me formando, mas não tinha vaga na engenharia. E eu fiquei muito triste, né? Porque o sonho de todos os engenheiros mecânicos era trabalhar na Volkswagen. A Volkswagen era maior. Os grandes mestres da engenharia estavam na Volkswagen, onde se criava, onde se fazia coisas novas. E não teve, não só eu, como uma turma que estava comigo, ninguém foi contratado. Aí uma pessoa me falou, entra na Volks, cara, e você vai galgando, você chega lá, é mais fácil. Aí eu entrei na área de treinamento. Eu, como dava aula no Senai, já tinha um pouco de coisa, entrei na área de treinamento da rede de concessionários. E aí eu comecei a aprender, porque para dar cursos eu tive que aprender. Eu tive que aprender mais ainda sobre mecânica automobilística. Eu era engenheiro pleno, não automobilístico. E aí eu fui... Com a engenharia, eu tinha uma vantagem sobre os outros instrutores, que eu tinha um conhecimento mais técnico, né? E com isso eu fiz um curso, né? Que foi um curso que reverberou muito pelo Brasil, que foi curso básico de mecânica para vendedores. Marcelo, os caras não sabiam que era... esse carro tem 1.0 de potência. Eles não sabiam a diferença, o que era torque, o que era potência, o que era cilindrada. Não sabiam o que era direção servo-assistida. Sabe, na época do câmbio automático, então foi uma loucura. O tipo de suspensão que os carros têm. Então eu fiz um curso que eu ensinava como funcionar, o que era um motor 4 cilindros a 4 tempos. Como funcionar o primeiro tempo, o segundo tempo. Você sabe, a concepção do motor, né? Para eles entenderem que dentro do motor tem todo um cálculo onde está lá a cilindrada do motor, como era a potência, tinha lá um gráfico que mostrava levar um peso de 75 quilos para cima no tempo de 1 minuto, sabe? Aquela coisa bem beabá. Eu explicava para eles, o cara falava assim, me perguntava, os vendedores, mas por que o pistão faz assim e a roda faz assim?
Aí eu falava do virabrequim, né? Árvore de manivela, como funcionava. Então, e o que é explosão, que você falou, tempo de explosão? Eu fazia associação com uma latinha de bombinha quando a gente era pequeno. Eu falei, vocês nunca puseram uma bombinha, uma latinha em cima, a latinha não fazia? É a expansão dos gases. Lógico que lá não é uma bomba, é uma mistura de ar, combustível, que quando a vela dá uma faísca, e eles ficavam assim. E sabe o que era gostoso com isso? O interesse aumentava, porque eles começavam a entender o que eles estavam vendendo. Porque a Volkswagen, por muitos anos, foi entregadora de carro. O cara ficava, para ficar numa Brasília, 6 meses de espera. Então, quando eles começavam a ter uma competitividade maior de mercado, o conhecimento que eles adquiriam do detalhe do carro, falar o que era torque, eu explicava o torque, o que era o torque é o que dá força no carro, a potência é o que dá velocidade, eu explicava, o carro que nem hoje, né, não tinha o TSI, né, 200 TSI, ele tem um baita torque, por isso que todo mundo fala agora que o Up saia na frente de todo mundo. Ele tinha um torque muito mais forte. Logicamente, quando chegava depois de um certo tempo, os carros passam ele, porque os carros tinham a potência onde envolve a velocidade. Mas isso me deu um destaque muito grande dentro da empresa, porque eu sempre falo para a moçada hoje, deixa a sua marca, faz alguma coisa. Não queira ser imediatista, porque quando você busca um legado, deixar alguma coisa, você é lembrado, você é considerado, precisa promover alguém, ou precisa dar aumento para alguém, aquele cara que trabalha lá no treinamento, o cara conhece bastante carro, tem uma linguagem legal. Foi assim que eu fui pro marketing, porque eu comecei a ser visto como um cara que tinha um conhecimento técnico, mas que tinha uma linguagem fluida para falar com os vendedores, e eu fui convidado no marketing para fazer uns materiais que iam para a rede de concessionários, que cada vez que lançavam um equipamento novo, tinha que explicar para o cara pegar, porque não lançava o carro, lançamos o câmbio 3+E. O que é 3+E? O que é isso? Aí eu falava, 3+E, 3 marcha comum, de vez de ter a quarta marcha, ele tem a quarta marcha mais longa. Que carro que saiu com esse câmbio? O Passat saiu, o Santana saiu. Tá. 4 marchas com uma quarta mais alongada. A quarta mais alongada. Então, foi uma das coisas do Santana muito evidenciada no lançamento do Santana, né? Ele era tecnologia, ele tinha isso. Então, essas coisas, você tem que, às vezes, explicar para eles fora de um treinamento, porque o Volkswagen tinha 750 revendedores. Eu cheguei a fazer evento de lançamento em posto de gasolina. Era um posto de gasolina, era uma revenda Volkswagen, sabe? O cara tinha um elevador, tinha uma oficina e era posto de gasolina. Não é uma revenda com posto dentro, era um posto com uma revenda dentro. Eu fui lá no interior da Bahia, era isso. Então, não chega os treinamentos que se dava, tinha escola volante que você ficava dentro da revenda e que você via os mais absurdos, né? Tinha o Fusca ainda na minha época. E o cara me chamou. Ele falou, não sei o que eu faço com essa mulher. Ela falou que ela reclama que o carro dela gasta muito. Ela vem aqui toda semana e reclama que o carro dela fica acelerando, gasta muito. Falei, eu não sou, né, assim, técnico, mas manda ela vir aqui. A mulher chegou, parou o carro. Pessoal, olha aí, faz a medição, dá uma volta. Os caras falaram, o carro dela é normal, igual os outros. Na hora de ir embora, eu vejo a mulher sentar no carro, puxar o afogador e pendurar a bolsa. Ela andava com o afogador puxado o tempo todo para pôr a bolsa dela. Ela achava que aquilo era um bom lugarzinho para pôr a bolsa. Então, quer dizer, essas histórias são folclóricas que aconteciam na rede de concessionária, né? Outra vez chegou lá uma Kombi picape, né? E os caras não achavam step. A famosa cabrita. Não achavam step. Cadê o step? E nunca viu que o step do lado dela tinha um compartimento, mas ele estava em cima. O cara olhava, não tinha nada. Ele estava assim, em cima. Então, o curso que a gente dava, ele era muito necessário, mas eram muitas revendas. E a rotatividade da rede é muito grande. Então você ensina para um, entra outro, se o outro não ensinar. Então era uma coisa assim, gostosa de se fazer. Porque porque os carros eram simples, né? Relativamente simples. Sim, né? E depois eu vou te contar uma história de quando a gente chegar em algum lugar do salão do automóvel, você vai perguntar o que você fez de diferente para a Volkswagen se sobressair no salão, e ganhamos 2 prêmios por causa disso. Porque nós achamos uma maneira de contar a tecnologia para o consumidor. Porque chegou um momento que você não tinha as modelos, estava complicado. Aquelas meninas que ficavam 2 dias em treinamento, elas não sabiam explicar o que estava acontecendo com a tecnologia. Na hora do salão a gente fala. Legal, show de bola.